Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Eu sou Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino e também já adiantando que eu preciso que você nos ajude, nos dando o seu like, fazendo um comentário. Se você concorda comigo, coloca aí que concorda com a minha posição, com a minha fala, com aquilo que eu falar aqui hoje. Se você discorda, coloca que discorda também. Democracia sempre. O nosso canal não é um canal ligado a nenhum grupo religioso, nenhuma pastoral, nenhuma igreja, nenhuma diocese. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube há 12 anos e já com esse nosso desafio de anunciar, de pregar, de trazer para todos nós aqui uma reflexão. E o nosso ponto de vista não é o único ponto de vista que pode ser tirado de uma reflexão bíblica ou mesmo de um tema político, partidário, que possamos abordar. A sua presença, o seu apoio em comentar, em deixar o like ou dislike, é de suma importância. Participe dessa maneira, colocando aí o seu joinha ou colocando o seu dislike, né? E se você achar que pode comentar, que tem interesse em comentar, será muito bem-vindo. Mesmo os comentários que às vezes apresentam discordância da minha opinião, da minha posição. Desde que não xingue mamacilda, o seu comentário será mantido. Ou que me xingue também, né? Vamos nós assim. Lembrando que estamos vivendo ainda essa tensão aqui na região brasileira, do norte brasileiro, juntamente com os países, a Guiana e também, vamos dizer assim, no caso, a Venezuela. A gente sabe muito bem que o nosso presidente do Brasil, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, tem uma posição que diz que temos que ter prudência, ser defensor da paz. Só que da parte da presidência do Brasil precisa, e eu falo que precisa porque é um fato necessário, uma posição mais enérgica, uma posição mais radical em relação à posição do Maduro. Sabemos já que Joe Biden chamou o Lula para conversar para que ele possa, juntamente com outros países da América do Sul, fazer uma conversa aí para evitar esse conflito. Todos sabem que Maduro, que indiretamente é um ditador na Venezuela, está querendo arrumar assunto. E a gente aprende lá em ciência política que quando um parlamentar, quando um líder, né, político vai mal das pernas, ele tem duas maneiras de combater essa crise de poder. Primeiro, é oferecendo pão e circo para o povo. Segundo, é criando um inimigo invisível ou inimigo imaginário. Tivemos aqui no Brasil, há 4 anos atrás, aí, a nomeação de um inimigo invisível chamado comunismo. E lá na Guiana, nós temos certamente, na Venezuela, uma nomeação do inimigo invisível chamado Guiana. Bom, eu particularmente, na minha fala aqui com vocês, tenho esse posicionamento. Precisa que o atual presidente do Brasil pare de ficar exigindo ou pedindo e faça e tome uma posição mais diplomática, como ele é na América do Sul, para que possamos nós evitarmos o mal maior, que é a guerra, seja a guerra lá na Venezuela ou mesmo aqui no Brasil. E ainda recordando que durante a semana que passou, nós tivemos aí, né, jovens pessoas resgatando uma cultura de combate ao crime na querida região de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Famílias, cidadãos se organizando, fazendo a defesa, né, de uma possível milícia que vai combater a bandidagem. No momento em que você tem o poder paralelo tomando de assalto a função do Estado, aí nós temos certamente uma crise existencial onde o governador já morreu. Também nós, aqui na cidade de Japeri, vivendo a graça do dia a dia, estamos aí ainda criticando a ausência do nosso PEDIP, da nossa calçada, da nossa região, da obra que está sendo mal conduzida pela atual gestão aqui no bairro onde eu moro. Estamos nós vivendo aqui em clima de festa de padroeira da cidade de Japeri. Primeiro,
dar os parabéns aos paroquianos, a todos aqueles e aquelas pessoas que estão ali fazendo a festa acontecer, doando o seu tempo, doando o seu trabalho, rezando, convivendo e labutando pelo bem da festa e da querida paróquia, da qual eu sou filho, que é a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Japeri. Querendo ou não, aceitando ou não alguns, eu sou filho da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Fui batizado, fui crismado e aqui eu fiz minha primeira confissão, minha primeira comunhão. Também foi aqui que eu iniciei, com a graça de Deus, há 30 anos atrás, o nosso ministério. Então, é a minha paróquia onde eu sou filho. Querendo ou não, Maria e a paróquia de Conceição é minha mãe. Estive lá na sexta-feira, participando da missa das autoridades e também participando da missa dos devotos, depois falaram que era isso, e recebi, né, da parte do povo de Deus, da querida paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Japeri, uma acolhida fraterna, humana e calorosa. Uma acolhida de verdadeiros irmãos e irmãs. Teve uma meia dúzia lá, uns 3 ou 4 lá, que não vale a pena citar, que vieram fazer brincadeiras idiotas. Um deles perguntou se eu ainda continuava católico. Um outro perguntou que eu falou que eu só estive na missa porque quem ia presidir a missa era o bispo diocesano. E teve um outro que falou que agora eu achei o caminho da igreja. Primeiro, eu não tenho dar satisfação da minha vida de fé para ninguém, nem para vocês que estão aqui, mas eu faço questão de dar. Primeiro, eu não deixei de ser católico nunca, graças a Deus. E sendo católico que sou, estive sempre com vocês, estou sempre com vocês aqui pela rede social, quase que diariamente, lendo, meditando e contemplando o Evangelho da liturgia da Igreja Católica, da liturgia proposta pela CNBB, pela Igreja Universal, que é a Igreja Católica Romana, proposta no calendário litúrgico católico. Seja o calendário santoral, como por exemplo, quando nós celebramos alguns santos, como Santo André, seja o calendário mariano, como celebramos Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário e também aí Nossa Senhora da Conceição. Então, dizer que eu não sou católico é quase uma blasfêmia. Mas aí, tirando esses idiotas, desculpe, mas o termo é esse, eu quero saudar e valorizar todos os meus irmãos, minhas irmãs, que fazem a diferença nessa caminhada. Também, lembrando a todos e a todas que a gente tem o desafio de viver em nossas paróquias diante desse joio que cresce junto. Que já imagina só, se eu, como fiel da Igreja Católica que sou, fosse uma pessoa que estava afastada, querendo a motivação para deixar a igreja. Certamente eu estaria agora com todos os motivos e todas as rótulas, né, para poder deixar a igreja. Todos os motivos eu tenho e teria de forma mais ampla se eu fosse ouvir certos idiotas que se dizem cristãos, defensores da família e também cristãos fiéis lá nos grupos que eu não quero citar, até porque os grupos que os mesmos fazem parte, não colaboram e não concordam certamente com essas posições. Mas tirando isso, foi um momento fraterno, humano e sagrado para mim. Uma graça poder rezar com a comunidade de Japeri, uma graça de poder participar da liturgia, independente de quem preside, se era o bispo, se era o padre, se era um diácono, até mesmo se fosse um leigo ou uma leiga, eu fui para a igreja e tinha um compromisso naquele dia e naquele momento de rezar a nossa mãe da Conceição. Tinha um compromisso de rezar e de contemplar o mistério da encarnação do Verbo no seio da Virgem Maria. Essa foi minha obrigação e isso eu acredito que eu cumpri. E digo mais a vocês, à noite estive na festa e digo a vocês, olha, eu nunca vi um amparato, e aí eu vou falar aqui porque eu sei que alguns vão me criticar, mas eu tenho que falar, um amparato tão grande, uma festa tão simples. A festa de Conceição de Japeri tinha um amparato de segurança maior do que a festa de Santo Antônio em Nova Iguaçu. A prefeitura gostaria muito que a prefeitura justificasse o gasto nesta festa e que colocasse, sinceramente, nos portais
são próprios para isso, o gasto real com esta festa. Porque eu acredito que o valor se superou em anos de festa. Você vê ali estruturas montadas de grandes eventos dignos de Nossa Senhora, dignos de uma festa católica. Mas diante do município, onde nós temos um número exagerado de pessoas passando necessidade, diante do município, onde nós temos o IDH mais baixo do estado do Rio de Janeiro, acredito que este investimento, sendo ele mesmo na minha igreja, seja um investimento que deve ser questionado por nós católicos, por nós cristãos, porque é um dinheiro que pode estar sendo colocado, não desviado, em outro campo da realidade humana que nós temos no município. Mas parabéns, e parabéns mesmo a toda a paróquia de Conceição pela belíssima festa. Hoje, domingo, daqui a pouco tem bicicleta, passeio ciclístico que eu conheço melhor, também vai ter mais missa, vai ter o almoço lá, a feijoada. Então, parabéns para vocês e lamentamos. E eu digo a vocês que lamentamos, às vezes, alguns mal entendidos, até mesmo no momento em que você vai entrar numa festa que é da sua casa, e aí você tem a 50 segurança para te revistar. É um fato que um dia eu prometo contar com mais detalhe. Você tinha 50 segurança para revistar uma pessoa. É sinal que... E detalhe, os seguranças que estavam nesta festa, nem todos, eu falo a maioria, são cidadãos de outros municípios que estavam ali fazendo o seu trabalho, ganhando o seu dinheiro, que merece meu respeito como profissionais. Mas houve exagero e há exageros no gasto. Se alguém discordar de mim, pode colocar aí no comentário que democracia é assim. Eu falo e posso também escutar. Tirando isso, olhando para a liturgia de hoje, já que estamos no segundo domingo do Advento, louvando a Deus pela graça da vida, temos aí a leitura de hoje, Isaías capítulo 40, versículo 1 ao 5, depois versículo 9 ao 11. O salmo é o Salmo 84, entre parênteses, Salmo 85. A segunda leitura, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 a 14. E o evangelho do qual nós vamos falar um pouco aqui, vamos conversar nesta manhã, nesse dia maravilhoso, dia dedicado ao Senhor, no segundo domingo do Advento, faltando aí apenas 15 dias para o Natal do Senhor, hoje dia 10, não é isso? Então, Marcos capítulo 1, versículos 1 ao 8. Sem esquecer que semana passada nós lemos o texto de Marcos, capítulo 13, versículo 33 ao 37. E também, lembrando a todos que já está aqui exposto na frente da minha casa o nosso presépio numa moldura que nós temos aqui em casa e fazemos questão de divulgar. Então, hoje nós temos aí o nosso projeto de começar a colocar nas comunidades, colocar o presépio para ser contemplado. Tirando isso, vamos nós, novamente tirando isso, daqui a pouco vai ter uma coleção de tirando isso. Vamos nós para o evangelho de hoje. O evangelho de hoje, que é o evangelho de Marcos, capítulo 1, 1 ao 8. Primeiro, temos que ter consciência que o evangelista Marcos é o primeiro a escrever sobre o evangelho. Primeiro, sabemos claramente que esse evangelho foi escrito, de acordo com algumas tradições, baseado naquilo que Marcos viveu e naquilo que ele ouviu de São Pedro. Marcos também, que é chamado de João Marcos. E nós sabemos claramente que lá no capítulo 16, se eu estiver errado, não me condene, eu não estou com a cola aqui, temos essa cena de um jovem que foge no meio da prisão de Jesus. Alguns dizem que esse era Marcos, que seguia Jesus, bem jovem, cerca de 15 ou 16 anos. E ainda, olhando para esse texto, o que nós podemos tirar, a liturgia desse segundo domingo do tempo do Advento, somos chamados à conversão. É muito fácil a gente, quando fala em conversão, e eu dizia isso na sexta-feira, dia de Nossa da Conceição, ontem, sábado, não tive tempo de passar por aqui, bater um papo com vocês, mas a gente, no dia de Nossa da Conceição, nós falávamos da importância
de continuar gerando Jesus e continuar trazendo Jesus para a realidade em que nós vivemos. Jesus, que é plenamente Deus, quis estar no meio de nós como um homem, quis estar no meio de nós também como criança. E aí a luta que nós temos que viver hoje, nesse mundo que nós vivemos, é a luta pela paz, mas também pela justiça. O mundo só se tornar uma realidade do reino de Deus quando nós conseguimos compreender esse projeto de amor. Jesus, o Deus menino que vem no Natal, é o mesmo Deus, é aquilo que Padre Quevedo dizia, é o mesmo Deus que se entrega na cruz. João Batista, que é anunciado neste evangelho, João Batista, seu primo, que na sexta-feira nós lemos lá, né, no capítulo 1, versículo 26 ao 38 de Lucas, que Maria anunciada, né, anunciando que nascerá o menino, mas que a Isabel, sua parenta, também está grávida. O João Batista, que nasce também de um voto de Deus, de um sonho de Deus, ele traz para nós o modelo. João Batista, sendo filho de sacerdote Zacarias, ele rompe com a estrutura do templo, ele rompe com a estrutura de seguimento do seu pai para poder se dedicar-se plenamente, como Elias, a anunciar a volta do Messias. O evangelho de hoje traz para nós esse João Batista, que vai anunciando um batismo de conversão. Um batismo aonde não é ainda o batismo proposto por Jesus. Um batismo aonde não dá àqueles e aquelas que estão de encontro com Jesus uma plenitude da salvação. Mas já é o primeiro passo para que nós cristãos possamos entender o mistério da vida. João Batista, que estava longe das vestes suntuosas e caras dos sacerdotes do seu tempo, o João Batista, que era uma voz que clamava no deserto, que hoje vem em nossas comunidades, anunciando um projeto de conversão, é o mesmo João Batista que ainda hoje clama. O Evangelho de Marcos faz questão de iniciar o seu capítulo 1 com essa narrativa de um homem que clamava no deserto, do homem que anunciava a ira de Deus e anunciava a sua capacidade, sendo indigno de desastar a sandália do homem. Nós sabemos claramente, no contexto bíblico, quem tirava a sandália daquele cidadão, do chefe do Senhor, era um escravo. O rito do lava-pés que nós celebramos na quinta-feira da paixão, aonde você tem aí Jesus lavando os pés dos seus apóstolos, era um rito aonde o escravo retirava a sandália do seu mestre ou do convidado e ali ele lavava os pés. João Batista anunciando ser indigno de lavar os pés de Jesus, ser indigno de ser chamado de servo, para nós é um sinal da grandeza da pessoa de Jesus. Mas mesmo João Batista anunciando a sua capacidade, a sua condição de indigno, Jesus vai ter com ele, e Jesus apresenta com ele uma proposta aonde a salvação passa pelo caminho de Jesus ir até João Batista. A salvação de Jesus acontece em Jesus, acontece no momento em que ele encarna no seio de Maria, no momento em que ele nasce no Natal, mas ela vai acontecendo plenamente nas atitudes do Mestre Senhor, no caminho em que ele faz até a cruz, até o Calvário. O Evangelho de Marcos, que nós já falamos, ele tem a função pedagógica de apresentar Jesus para uma realidade do Império Romano. Ele tem a função pedagógica de ser um resumo das atividades de Jesus. O Evangelho de Marcos ainda traz esse João Batista preocupado em anunciar a conversão. Talvez nos falte esta capacidade. A exemplo de João Batista,
ou melhor, ouvirmos mais os queridos Joãos Batistas que estão em nossas paróquias, em nossas igrejas. A pregação de João nos ajuda a pensar em nossas atitudes. Eu fico observando alguns políticos que usam a fé, que usam a igreja nesse tempo e que nós vivemos de forma muito plena, a preparação para o Natal. Também é um ano pré-eleitoral, ano que vem tem eleição. Nós vemos cada vez mais políticos colocando musiquinhas com cânticos evangélicos, com músicas religiosas para dizer-se religioso. Nós vemos cada vez mais políticos preocupados em agradar padres e pastores para poder, assim, conseguir o apoio dos mesmos. A pregação de João Batista hoje no deserto é um deserto no contexto da catequese judaica, é um deserto aonde é o lugar onde o povo de Deus realiza a caminhada. O deserto, no contexto bíblico anunciado e vivido no tempo de Moisés, é o local onde o povo faz a verdadeira experiência de Deus. Nós, às vezes, que estamos vivendo no deserto do dia de hoje, nós que estamos no deserto, muitas das vezes, do desemprego, da família em crise, o deserto diversos que nós vivemos, o deserto, muitas das vezes, provocado até por nós mesmos. O deserto, no contexto bíblico, é o local da provação. O deserto é o local onde nós não temos nada a não ser a esperança no Deus de amor. A pregação do deserto de João Batista é uma convocação para um recomeço, para uma nova vida. Por isso, o batismo de conversão. João responde ao povo, pois o povo tem sede de encontrar-se com Jesus. E João se apresenta como o indigno de desatar as sandálias do Senhor. João Batista, que no deserto traz para nós a ideia de quem ele é, sem túnicas caras, sem barrete, sem solidel, sem mitra, sem báculo. É o João Batista que nós devemos nos inspirar. É o João Batista que nós devemos ser em nossas igrejas. A vida de João Batista nos lembra muito o profeta Elias. Mas a sua atitude nos faz lembrar quem ele é. E que sejamos nós também, nos dias de hoje, os novos João Batistas. E eu vou parar por aqui, louvando a Deus pela graça da vida, pedindo a você novamente que deixe o seu like, o seu dislike, comente, faça esse favor, nos ajude a continuar produzindo, nos ajude a continuar pensando e como continuar com vocês, se vale a pena ou não. Semana, durante alguns dias, eu fiz uma reflexão, já fiz isso um tempo atrás, fiquei 3 anos sem conversar com vocês, em rede social, lá pelo WhatsApp, pelo nosso canal lá, pela Reflexão Matutina, e hoje eu estou aqui, novamente rezando essa intenção. E eu vou parando aqui, pedindo a você que reze por mim, que eu rezo por ti. Ore por mim. Ontem eu dizia no trabalho para uma amiga, eu rezei pelo seu aniversário. Ela dizia, não reze, ore por mim. Eu falei, minha filha, entre rezar e orar é a mesma coisa. Tudo é questão de intenção. E que possamos nós, em comunhão com o Senhor da vida, celebrarmos a vida plena. E parabéns à querida paróquia de Conceição em Japeri e demais paróquias dedicadas à nossa mãe, Nossa Senhora da Conceição. Fique com Deus. Bom dia. Feliz domingo. Eu sou Daniel Nonato.